É um prazer estar de volta aqui com vocês. Começando o domingo legal, né? Começando o domingo de bem com a vida. Afinal de contas, nenhum de nós foi empurrado ou puxado para estar aqui. E uma coisa que eu acho interessante de falar, de ver, no centro espírita normalmente a gente procura muito consolo às nossas dores, às nossas dúvidas, aos nossos problemas, esquecendo às vezes que temos qualidades mil, tá, que nos é dada por Deus a cada encarnação, que nos dá a capacidade de enfrentar os problemas que aparecem na nossa vida e, consequentemente, resolvê-los. E nós que estamos aqui hoje somos prova disso. Se estamos aqui agora, um domingo de manhã, tentando começar um domingo legal, significa claramente que nós vencemos todos os problemas que tivemos na nossa vida até agora, não é? E vencemos esses problemas com as nossas qualidades, inclusive com a qualidade da humildade de pedir ajuda quando não estamos conseguindo dar um rumo legal à nossa vida. Então é necessário que a gente comece o dia alegre, feliz, sabendo que somos bons resolvedores de problemas. Tá? Então, se hoje nós estivermos aqui pensando em resolver algum problema, buscando ajuda para isso, fiquem tranquilos, que nós vamos resolver mais um, mais dois, quantos vierem. Nós precisamos acreditar na nossa potencialidade divina e, historicamente, nós trazemos já do judaísmo, desde o início do cristianismo, desde o início, não dizendo lá os primeiros cristãos que se encontravam nas catacumbas e trocavam ideias sobre a vida baseado nas poucas coisas escritas que eles tinham de Jesus, que aliás não foi Jesus quem escreveu. Então, quando no século III, findando o século II, começando o século III, que foi constituída a Igreja Católica Apostólica Romana, e vejam, não cabe aqui nenhuma crítica à Igreja Católica, pelo contrário, se não fosse a Igreja Católica, nós, espíritas, não teríamos acesso aos ensinamentos de Jesus, porque aqui no Brasil foram os católicos que vieram primeiro e trouxeram a mensagem de Jesus, tá? Então nós não temos, de maneira alguma, por causa do processo histórico, que criticar a igreja de hoje. Mas quando foi montada a Igreja Católica Apostólica Romana, ela nem pôde ser chamada de cristã na época. Era um ambiente meio torturado pelas condições psicológicas das pessoas que viviam naquela época. Então eles trouxeram do judaísmo a culpa e o medo. E infelizmente, até hoje, nós vemos religião não como uma coisa alegre, mas como uma coisa onde eu tenho que trabalhar a culpa e tenho medo de Deus. Tenho medo, às vezes, dos espíritos. Às vezes nós, espíritas, estamos no banheiro tomando um banho. Nossa, será que tem um espírito me olhando? Entendeu? Né? Como se nós não tivéssemos a nossa própria individualidade, como se nós não tivéssemos o nosso cerco. Entra alguma coisa a partir do ponto que eu deixo, fora isso, não. Mas vejam, nos dias de hoje, é necessário que nós entendamos que não precisamos mais nem de culpa e nem de medo para vivermos a nossa vida. Não há o que temer em relação a Deus e às suas leis amorosas e justas. Não há o que temer em relação ao que os outros pensam de mim. Tá? Porque é uma coisa interessante como nós vemos o outro como uma extensão de nós mesmos e não como outro. Tá? Se nós começarmos a ver a outra pessoa como a individualidade que ela é e não a individualidade que eu quero que ela seja, e aliás, esse sistema maluco começa na família, né? Até na educação dos filhos, eu quero que os filhos sejam do jeito que eu acho que está certo. E na realidade não é bem assim,
por mais que a gente queira, os filhos vão seguir o caminho deles, tá? Porque eles vão ter, a partir de uma certa idade para frente, condições de decidirem plenamente o caminho que querem percorrer. Então, para nós, nos dias de hoje, cabe trabalharmos o medo e a culpa que existe em nós, tá? E existe mesmo. Se o processo de reencarnação que nós estudamos estiver certo, significa que nós estamos aí reencarnando várias vezes, e tudo sob um prisma cristão que vem evoluindo de lá para cá. Vamos colocar assim, há 2013 anos, não se tem essa data exata, mas, na verdade, se nós estivermos reencarnando dentro de um processo cristão, nós temos que ver que nós estivemos sujeitos a todas as injunções da igreja durante todo esse período. Se vocês pegarem as obras espíritas, que foram escritas em 1850, 60, por aí, nós vamos notar que o palavreado da época era um palavreado diferente do nosso. Era um palavreado mais requintado, que hoje nós falamos que é difícil de entender. Parece difícil porque nós não estamos acostumados àquele palavreado. Mas hoje tem o Google, nós estamos lendo, coloca lá o dicionário para não dar nem folhear, né? E nós temos que entender também que os espíritos que deram comunicação, no livro dos Espíritos, no Evangelho, em todos os outros livros, eram espíritos que na última encarnação, ou nas últimas, também faziam parte da Igreja Católica da época. Então é necessário, às vezes, que nós traçamos para os nossos dias, tá, a realidade daquilo. Porque a mensagem cristã, e é muito interessante isso, Jesus usou parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias, tá, que usam seres fictícios baseados num sentido moral. Tá? Então Jesus usou historinhas para que essas histórias passassem pelos tempos e para que elas fossem vistas de maneira diferente em cada tempo. Hoje em dia, com o avanço da filosofia e com o avanço da ciência, nós não podemos mais ver ou entender determinadas parábolas como entenderíamos há 1000 anos atrás. Tá? Hoje, a ciência e a filosofia abrem um mundo maior para todos nós. E é necessário que em nossa vida tenhamos honestidade conosco, boa vontade na busca e mente aberta para trabalhar os ensinamentos. Eu sempre digo uma coisa: eu sou espírita, tenho um conceito filosófico, científico, religioso de vida baseado nisso. O meu filho é ateu, tá? Estuda que nem um maluco. Muitas coisas hoje do que eu me alicerço para falar, eu tenho base nas coisas que ele diz que eu não conheço. Algumas coisas me ajudam a modificar algum pensamento que eu não tinha visto ainda, que não estava legal, e outras coisas ajudam eu a alicerçar as bases que eu já tinha. Agora, veja bem, é necessário que nós tenhamos mente aberta para pegar a ideia do outro, o motivo de vida do outro, a maneira de ser do outro, lembrar que nem eu, nem o outro estamos errados. Cada um está vendo a sua maneira. Então é necessário honestidade para conosco mesmo, ou seja, quais são as minhas atitudes de vida? Boa vontade. Quando a coisa não está boa, eu preciso correr atrás. Não adianta ter força de vontade. Vocês imaginem um caminhão enorme, todo carregado. E eu acho que o caminhão tem que andar. Aí eu uso toda a minha força de vontade. Vou lá empurrar o caminhão. E o caminhão não anda. Aí eu uso minha boa vontade, ou seja, a vontade dirigida para um objetivo legal. Aí o que eu faço? Entro no caminhão, ligo o caminhão e vou embora. Tá? Das duas maneiras, eu estou querendo que o caminhão ande. Mas não adianta eu botar uma super vontade
para fazer a coisa se ela não é dirigida de um lado para um lado que vai melhorar para mim e para aqueles que me cercam, tá? Então vejam, é necessário que a gente trabalhe essas coisas de uma maneira mais tranquila. Hoje, então, para a gente trabalhar nisso, eu gostaria de desenvolver aqui o assunto que é o assunto da parábola do bom samaritano. Eu vou tentar fazer da maneira que Álvaro pensa em relação à doutrina espírita, uma parábola de Jesus. Eu não falo em nome do espiritismo, eu falo em nome de uma pessoa que procura estudar espiritismo, que sou eu. E vou passar para vocês a interpretação que eu mais gosto, que eu estudei, que eu achei mais bacana, tá? O que fica a vocês depois a responsabilidade de aceitarem ou não, e se aceitarem, batalhar por isso. Se não aceitarem, buscar uma coisa que seja melhor para vocês. Bom, Jesus estava em um determinado lugar, e aí apareceu um doutor da lei, para variar, como vem escrito aqui nas Escrituras, para o tentar. Então o doutor da lei perguntou, escuta, como é que eu faço para conseguir a vida eterna? Aí Jesus pergunta, o que lês nas Escrituras? E ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de toda a tua vontade, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus responde, disse bem, tá? Faz o mesmo e viverás. Mas aí, não contente o doutor da lei, querendo ainda colocar Jesus lá numa calça curta, ele diz, quem é o meu próximo? E Jesus, ele responde, mas não enfaticamente. Ele responde com uma história. Tá? Então ele diz, eu vou ler aqui para pegar a tradução literal. Tá? Jesus, tomando a palavra, disse-lhe. É interessante, vocês viram Jesus tomando a palavra. Jesus sai a pregar. Jesus faz isso. Jesus não fica esperando, vocês notaram? Ele sempre vai. Ele sempre faz. Ele sempre tem uma atitude proativa e não reativa. Tá? Ele vai atrás, ele não fica esperando a coisa acontecer. E é uma coisa interessante para nós, seres humanos, encarnados aqui na Terra, que às vezes, de tanto esperar, a vida foi embora e eu não vivi. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 5 anos e começo a ter uma ideia, quando eu tiver 10, eu vou fazer isso. Aí com 10 eu penso, nossa, quando eu tiver 15, eu vou fazer aquilo. Aí eu vou pensando, quando eu terminar o colegial, eu vou fazer aquilo. Quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer aquilo. Quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, a vida material corre normalmente. Tá? Pode até ser uma pessoa bem sucedida, tudo. Só que, de repente, quando chegar lá no fim, olha para trás e fala, nossa, peraí, eu vivi tanto tempo, onde é que estão as minhas alegrias duradouras? As coisas que eu levo comigo, onde é que estão as coisas que eu fiz, que eu poderia me orgulhar delas, no sentido do bem? Não que não deva se orgulhar do trabalho. Tá? O trabalho aqui na Terra, para nós encarnados, é a coisa principal. Tá? Mas nós temos que entender uma coisa que é muito importante. Nós somos o Espírito, eu sou a essência espiritual. Estou na Terra usando um uniforme, que é o corpo físico. Como um garoto vai na escola, ele vai entrar no primeiro ano, ele tem que pôr o uniforme, ele tem que comprar o caderno, o lápis, a caneta, a borracha e outras coisas que sirvam para ele continuar o primeiro ano. Mas o esforço de passar pelo primeiro ano, visando o segundo, é dele. Tá? O esforço de crescer, de evoluir, de buscar um mundo melhor, é de cada um de nós. Então nós podemos estar aqui encarnados, com o nosso uniforme da escola, e podemos ter os nossos materiais, lápis, caneta, caderno, ou seja, uma casa para não ficar
no relento, podemos ter um carro para nos locomover, precisamos ter uma roupa para nos vestir. Tá? Agora vejam, da mesma maneira que o aluno não precise comprar um caderno que escreve sozinho, nós também temos que ver o que nos é necessário ou supérfluo na vida material. E se vocês notarem uma coisa interessante, no que se refere à vida material, todo mundo passa aperto financeiro independente de quanto ganha. Tá? O cara que ganha 1.000, ele passa aperto financeiro do 1.000 querendo mais alguma coisa. O que ganha 2, mesma coisa. O que ganha 50, mesma coisa. Então todos nós passamos uma certa preocupação na área financeira por querer mais. Está errado isso? Não está. O que nos faz sofrer é querer aquilo que naquele momento nós não podemos ter. E de tanto querer aquilo que nós não podemos ter, nós não vemos o que temos. Nós não agradecemos o que temos e não estamos contentes com o que temos. Gente, é necessário pensar lá na frente, mas eu também tenho que estar de bem com o que eu sou e com o que eu tenho hoje. Senão eu não tenho uma base de onde sair para começar alguma coisa. Tá? Então Jesus dizia, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram-no de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Vejam, vamos fazer uma analogia geométrica aí. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia quer dizer que ele nem estava em linha reta e ele nem estava subindo. Ele descia. Vamos pegar a escola de novo como exemplo disso. Eu estou na escola, tá? Vamos supor, estou no 3º ano, então eu faço jus ao 3º ano. Mas o problema é que pode ser que no 3º ano eu não queira copiar a matéria na classe, eu não queira fazer a tarefa em casa, eu não queira estudar para a prova. Então, eu não estou como estava no 2º ano, querendo crescer. Eu estacionei. É um ano que eu posso tomar bomba. Significa, então, que ou eu estou no mesmo estágio que estava, ou dando umas escorregadas para menos. Tá? Então, vejam, o viajante que descia, ele descia. E ele foi assaltado por bandidos. Tá? Então, isso mostra que ele estava totalmente exposto na descida. O que seriam os bandidos que poderiam nos assaltar? Se nós formos ver em termos espíritas, tá? Poderia ser esses processos obsessivos que nós vivemos, às vezes, e culpando os espíritos, mas esquecemos que nós estamos descendo. Tá? Esquecemos que nós teríamos a nossa responsabilidade de pelo menos nos manter no nível que já estávamos. Não quer dizer que o espírito involui. O espírito ou evolui ou estaciona. E para trás ele não vai. Mas quando deixamos várias responsabilidades da nossa vida de lado, é como se estivéssemos retrocedendo. É como uma escada rolante que vem para baixo. Tá? Para eu me manter no meio da escada, só me manter, eu preciso estar subindo um degrau de cada vez. Para o meu crescimento, eu preciso estar subindo 2, hipoteticamente, tá? Só um exemplo. Agora, se eu parar de uma vez, eu vou descer. A escada está voltando. É o que acontece com esse viajante que foi assaltado. Tá? Aí então, diz que aconteceu em seguida que um sacerdote aqui, provavelmente do templo de Jerusalém, e a palavra sacerdote já traz um certo status dentro do processo religioso do povo da época. Descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Vejam, o sacerdote, apesar de ser um sacerdote, também estava descendo. Não conseguia enxergar o outro que estava do lado. Tá? Isso, infelizmente, acontece com muitos de nós. Nós sabemos que determinadas coisas hoje são justas.
mas aí nós usamos o preconceito para deixá-las injustas. Nós sabemos que muitas pessoas saem do meio do povo, das famílias e crescem com mais rapidez do que nós mesmos, aproveitando até as nossas próprias ideias e palavras. Mas aí nós não queremos que o outro cresça, tá? Nós, quando queremos rebaixar o outro para nos colocar por cima, isso mostra a doença espiritual que vai se transformar um dia numa depressão ou em sofrimentos atrozes, tá? Então vejam, nós estamos aí com um certo conhecimento padecendo. Vejam, isso não é via de regra, isso é um exemplo da parábola, tá? Não quer dizer que todo mundo esteja fazendo isso, certo? Mas quando nós olhamos na televisão e vemos só assassinatos, roubos, tragédias, bombas explodindo, nós achamos que aquilo é a realidade do mundo e não é. Qual de vocês aqui sai na notícia por ter roubado alguém? Saiu hoje na notícia da Globo. Ninguém. Quem de vocês conhecem 10 pessoas que matam para ver o tombo? Eu não conheço. Tá? Agora, os 10 dedos da mão são poucos, se eu for enumerar as pessoas que trabalham do bem. Tá? Ah, mas o cara não é inteiro bom. Não é mesmo. Está evoluindo. Eu também não sou inteiro bom, ninguém é. Tá? Mas se nós temos compromisso e comprometimento com o bem, é porque nós estamos no bem. Erramos, faz parte. Tá? O erro faz parte da evolução. Tá? Dizem nos grupos anônimos que a recaída faz parte da recuperação. Tá? Então vejam, quando eu tento ter um nível de vida mais gostoso, melhor, eu não vou conseguir o tempo todo estar nisso não. Porque eu estou tendo uma transformação. Tá? Eu estou começando a ver o melhor, mas trago comigo ainda as dificuldades do que era pior. Exemplo simples, eu adorava comer abacaxi. Eu sempre falo isso. E aí eu achava o abacaxi meio amargo, meio espinhudo, e um dia um amigo me deu uma uva para saborear. E eu saboreei a uva e digo, nossa, é isso que eu quero para mim. O abacaxi não é legal. Então eu começo a plantar a uva. Mas só que tem um problema, por isso que é difícil a reforma íntima. Eu vou plantar a uva, mas vou ter que esperar o tempo de colher a uva. E o que eu vou comer enquanto eu ainda não colhi a uva? É o abacaxi que sobrou. Certo? Por isso que a reforma íntima é complicado. Porque é que nem um pedaço de pau que a gente vai enfiando prego, chega uma hora a gente fala, nossa, eu quero tirar os pregos, e tiro. Só que o buraquinho está lá. Certo? Então, se nós estamos a fim de comer uva, vamos tampar o nariz, engolir o abacaxi, mas vamos plantar a uva. Tá? Não adianta desistir. Falar, pô, eu vou ter que comer o abacaxi até acabar a uva, então eu não vou nem plantar, mas vou passar o resto da vida comendo abacaxi. É opção. Então nós vemos que às vezes sofrer, dependendo da situação, é opção. Tá? Bom, e ali um levita, tá? E o Levi, eu até marquei aqui, o Levi é o terceiro filho de Jacó. É um dos 12 filhos, e a tribo de Levi era a tribo que guardava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é onde estavam as tábuas da lei. Então, os levitas eram pessoas assim de um alto grau de respeito para a época. Então ele diz, um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, igualmente passou adiante. Quer dizer, o levita, ele já não está descendo, mas está totalmente estacionado. Ele passou por aquele lugar e foi adiante. Tá? Nem olhou para outra pessoa. E depois o sacerdote e o levita, quando estão caídos, quando foram eles que foram assaltados e estão sofrendo na beira da pista, da estrada, aí eles acham que todo mundo tem que parar para ajudar. Esse é um problema grave humano. Eu quero receber o salário antes do trabalho. Nós não temos que trabalhar um mês todo para poder receber o salário do trabalho depois?
Felicidade, alegria é a mesma coisa. Eu trabalho com felicidade, eu trabalho com alegria, eu trabalho com evolução e vencido o mês. Eu recebo meu salário, que é alegria, felicidade. Tá? Agora, se nós ficarmos de maneira egóica, buscando alegria e felicidade, a tendência é sofrer muito. Gente, olha, eu estou tomando muita água, eu sempre aviso no domingo de manhã, não é porque eu bebi no sábado, não. É que eu tomo um remédio muito forte, me seca muito a boca no domingo de manhã, então é um pouco complicado. Bom, mas um samaritano que viajava, ele viajava, já é um status diferente. Chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Vejam, é totalmente diferente. Os outros passaram adiante, olharam, viram o sofrimento, mas não deram bola. O samaritano, e tem uma coisa importante, Samaria teve uma briga muito forte com Jerusalém, e eles se separaram, tá? Os samaritanos até fizeram em Samaria um templo particular para as ofertas a Deus que eles faziam, normalmente sempre depois da colheita, tanto é que a Páscoa é a festa da colheita, tá? E eles faziam separadamente. Então havia, sim, verdadeiro horror entre judeus e samaritanos, sacerdotes e samaritanos. Então o samaritano era muito mal visto pelos judeus. É por isso que Jesus sempre enfatiza o samaritano, porque ele conversava com os judeus. Se fosse o inverso, se ele estivesse conversando no meio dos samaritanos, ele iria usar os judeus. Por que isso? Para que o exemplo seja radical. Tá? Porque os sacerdotes judeus estão tentando, né? Então o que ele faz? Ele tenta de volta. Tá? Só que com base no amor. Tá? Então ele usa o samaritano, que é aquele que os judeus acham que não vale nada, tá? Como acontece conosco, o nosso preconceito em relação às pessoas poda o nosso amor. De repente, coisas que acontecem que deveriam ser comuns, corriqueiras, ficam sujeitas a julgamentos totalmente desprovidos de razão. Tá? Uma emoção fanática, inclusive na questão religiosa. Se nós formos pensar, quem atrapalhou mais as religiões até hoje? Os religiosos. Tá? Muita gente não quer ser religioso porque se depara com fanáticos religiosos. Eu vejo meu filho que é ateu, todo mundo fala para ele, nossa, se você não acreditar em Deus, o inferno é seu. Mas ele também não acredita em inferno. Entendeu? É uma maneira de vida dele, que eu, sendo espírita, tendo uma religião, não vou criticar. Não vou criticar. Se a atitude dele tem embasamento num preceito moral, para que eu vou te criticar? É que nem aconteceu com a minha namorada outro dia lá em Jaú. Veio um cara atrás dela lá no trânsito e o cara buzinava e botava o braço para fora e xingava e fazia. Aí a hora que ele ultrapassa está escrito atrás, Deus é fiel. Vejam, Jesus diz, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Depois outra coisa doida, gente, vamos analisar. Deus só pode ser fiel, Ele é Deus. Foi Ele que nos criou, Ele que nos dá vida, Ele que nos dá a oportunidade. Então é nós que temos que ser fiéis a Deus. Ele é o patrão, eu sou o empregado. É eu que tenho que ter fidelidade com aquele que me dá a oportunidade do emprego. Entendeu? Então nós temos que mudar determinadas coisas que nós fazemos, tá? Esperando que Deus vai fazer tudo pela gente se a gente ficar parado. Olha, orar é hoje, na minha opinião, a coisa mais importante para eu rever caminhos e para eu poder me ver como estou agora, para diminuir as minhas ansiedades. Mas oração sem trabalho, ela não vale nada, na minha opinião. Pode ser que outros não acreditem assim. A oração sem trabalho, que adianta eu orar? Deus, me torne uma pessoa melhor. Aí eu sento no meu sofá como se fosse um rei e digo para mim mesmo, nossa, eu sou uma pessoa melhor. Aí é que nem
o sacerdote e o samaritano também no templo, né, que um diz, sou-lhe grato, Senhor, porque eu dou o dízimo, porque eu jejuo, porque eu faço isso. Ele está sendo grato a ele, não a Deus. Aí entra o samaritano e bate no peito, ajoelha-se, nem coragem às vezes tem de olhar para o alto e diz, Senhor, tem de piedade de mim, que sou um pecador. Quer dizer, ele está começando um caminho, sou um pecador, é o alicerce, é a base, vou sair dali, vou crescer. Agora, enquanto eu ficar batendo no peito, eu sou isso, eu sou aquilo, pronto, a vida passa eu sendo o que nunca fui, certo? Temos que tomar cuidado com essa ilusão. A humildade é uma coisa que trabalha muito forte nesse sentido, tá? Bom, e aí então o samaritano se tocou de compaixão. Compaixão talvez seja a maior expressão do amor aqui na terra, porque eu me compadeço, eu sinto a dor do outro, eu participo com ele daquele momento dele, assim como eu quero que participe no meu. Aliás, tem uma coisa que Jesus diz, que na minha opinião é regra básica e talvez única, não precisa fazer mais do que isso. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem. Não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que os outros me fizessem é omissão. Eu não espero nada de ninguém e também não faço nada de ninguém. Tá? Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem é sair do meu comodismo em busca do próximo. É estar sempre disponível quando alguém precisa. Aí você pode falar, mas eu vou deixar de trabalhar para estar disponível em casa? Gente, disponibilidade pode ser um sorriso, a atenção de um minuto, uma informação dada com alegria, tá? Onde a gente vê alguém nervoso, até mesmo com a gente, fala, Senhor, dá uma mão para esse cara, ele está atrapalhadão. Entendeu? É isso. Compaixão é entender o outro, tá? E é nós mesmos. Então, o samaritano aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas. Vejam, os outros não tinham nada. Os outros só desciam ou passavam. Ele já tinha óleo, ele já tinha o vinho para curar a ferida daquela pessoa, tá? O que mostra isso? Mostra que já é um ser mais forte espiritualmente, mais embasado. E aqui fica uma questão interessante, porque o sacerdote e o levita não estão errados. Eles só estão naquele nível. Eles não conseguem fazer mais do que aquilo. Aí a gente pode falar, eles estão no nível baixo. Não é. Nós podemos, num dia só, ser sacerdote, levita e samaritano. Um dia só. Depende para onde estamos focalizando o nosso carinho, o nosso amor, a nossa inteligência. E aí ele curou as feridas e depois, pondo-o no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. Ele pôs o rapaz no cavalo. Os outros estavam só andando a pé. Mal conseguiria carregar aquele que estava desfalecendo ali. Agora, o samaritano não. Ele veio e já tentou amenizar a dor com o óleo e com o vinho que ele tinha. E ele veio a cavalo. Significa o quê? Uma base espiritual enorme. Tá? Ele tem uma visão maior de cima do cavalo. E ele tem uma força muito grande, ajudando a deslocar com maior rapidez, com maior segurança. Então aí ele desce e coloca aquele homem no cavalo para levá-lo até a hospedaria. Isso mostra uma pessoa com suporte amoroso muito bom, tá? Porque ela tem forças, tá? De naquele momento ajudar aquela pessoa com tudo que ela necessita. E mais para frente deixar a pessoa andar pelas próprias pernas, tá? Bom, ele levou o rapaz à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu a um hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que dependeres a mais eu te pagarei quando regressar. Vejam, a hora que ele não pôde estar
com aquele homem que ele socorreu, ele deixou o dono da estalaria ali de guarda. Ele deixou de ser o anjo salvador naquele momento daquele cara e passou a responsabilidade para o outro anjo, o homem da hospedaria, tá? Que passou a cuidar dele. Isso mostra toda a movimentação do mundo espiritual. Nós que somos espíritas sabemos disso, tá? Nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos amigos mil no mundo espiritual, e às vezes, quando a coisa aperta mais, nós temos espíritos ainda mais evoluídos que vão estar olhando pela gente. Nós nunca estamos sozinhos, tá? E outra coisa, gente, um denário que a gente fala aqui, um denário não significa um dinheiro. Um denário é um salário de um dia, tá? Que representava a mais ou menos de 26 a 30 quilos da dracma, que era o valor dos gregos, tá? Então, para a gente ter uma ideia, um denário hoje equivaleria a mais ou menos de uma dracma, tá? Valeria de 26 a 30 quilos de ouro, ou de prata, que também tinha valor na época. Até na parábola dos talentos, o cara que pegou 5 talentos, pegou dinheiro pra caramba. A gente fala, um denário é dinheirinho de pinga. Não é. É dinheiro alto. É que a gente não conhece a moeda daquele povo. Então, quando ele diz aqui que ele deixou um denário, ele deixou, no mínimo, todo o trabalho de um dia inteiro para cuidar daquele homem, tá? Então, ele ficou, de quando regressar, a ajudar aquele homem. E Jesus, então, no final perguntou, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aí o doutor da lei respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse, então vai e faz o mesmo. Tá? Quem é meu próximo? Aquele que estiver mais próximo. Tá? Quem estiver mais próximo de mim é o meu próximo mais próximo. Se eu estou em casa, é minha família. Se eu estou no trabalho, são meus companheiros. Se eu estou no centro, é a turma toda que está curtindo domingo de manhã. Tá? Se eu estou na rua, é cada transeunte da rua. O meu próximo é todo aquele que não sou eu. Tá? Eu não preciso ficar escolhendo o próximo mais bonito, o próximo mais rico, tá? O próximo mais pobre. Entendeu? Vejam, nós temos que entender o seguinte, diz Pedro na carta, na epístola dele, o amor cobre uma multidão de pecados. Para a gente encerrar, o que seria isso? Se eu estou vivendo como sacerdote, e de repente eu dou um salto de qualidade para viver como o samaritano, eu deixo de sofrer as contingências daquela posição de sacerdote e passo a viver a vida do samaritano. Consequentemente, eu não cometo os mesmos erros que estava cometendo, então eu não sofro mais pelos erros que cometia. O amor cobriu a multidão de pecados. O mesmo acontece com o levita. O amor cobre a multidão de pecados, não do outro, de mim mesmo. Tá? O meu amor, quanto maior for, mais a multidão de pecados que eu tenho, ele diminui. Tá? E isso é uma coisa importante, de treinar amor. O que é treinar amor? É ser amoroso com o próximo. Quem é o próximo? Tudo aquilo que nós já falamos. Tá? O nosso próximo é aquele que está mais próximo naquele momento. Se eu estiver sozinho, sou eu. Tá? Eu sou o meu próximo mais próximo. Bom, para a gente encerrar então, eu tenho o costume de ler uma mensagem do Chico Xavier que eu acho muito bacana. Então eu gostaria que vocês se concentrassem e fica a nossa oração de despedida do trabalho e de início de um dia muito gostoso. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia.
Tentara te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes, pastores, oradores, também não encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado, descri. E na descrença te ofendi, e na ofensa tropecei, e na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro, no socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho, no carinho eu vi nascer o amor. Com o amor eu vi um mundo novo, e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E, ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei, que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei.